E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ates Podcast. Ouvir é aprender. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Maomé. Isso aí, o profeta do Islã. É isso aí. Se você já se perguntou como o Islã, com mais de 1 bilhão de seguidores no mundo, surgiu e se espalhou, a gente vai te contar tudo. Vamos desvendar a vida de Maomé desde o comecinho, Desde a infância dele lá na Península Arábica. até a fundação do Islã. Você vai descobrir como ele se tornou um líder religioso e político tão importante. E olha só, a gente preparou um conteúdo especial para você. Com detalhes e curiosidades que você provavelmente nunca ouviu falar. Então já prepara o seu cafezinho. Ajeita os fones de ouvido e vem com a gente nessa jornada pelo Ates Podcast. Para começar, vamos voltar no tempo. Lá pro século VI. Na Península Arábica. Um lugar bem diferente do que a gente conhece hoje. Imagina um mundo de desertos. Vastos, né? Caravanas de mercadores cruzando as dunas. E tribos nômades disputando recursos escassos. Era nesse ambiente desafiador que a vida se desenrolava. E é nesse cenário que Maomé nasce em Meca. Por volta do ano 470. Por falar nisso, você sabia que o nome completo dele em árabe é Abu al-Qasim Maomé ibn Abdallah ibn Abdelmuttalib ibn Hassimi. Oh, complicado, né? Tem um nome cheio de significado. É. Cada parte tem uma história, uma linhagem. Maomé significa louvável, enquanto Abdallah significa servo de Deus. Olha só, É como se o nome já mostrasse o caminho que ele ia trilhar. que interessante. Mas me fala uma coisa, a gente sempre ouve falar da importância de Meca para o Islã, porque essa cidade era tão importante naquela época. Meca já era um centro comercial e religioso importante na Península Arábica, muito antes do Islã. Lá ficava a Kaaba, Acaba. um santuário em forma de cubo Sei. que abrigava ídolos de várias tribos árabes. Entendi. Era um local de peregrinação e de trocas comerciais, atraindo gente de todos os cantos. Então era tipo um ponto de encontro, Sim. um centro cultural da época. Exatamente. E como era a vida de Maomé em Meca? Maomé ficou órfão ainda criança. Que triste. Foi criado por familiares, ele trabalhou como pastor Né? e mais tarde como comerciante. Uhum. Ganhou a fama de ser honesto e confiável. Legal. Inclusive, ele era conhecido como Alami, Alamin, que nome diferente que significa. significa confiável. Alamin. Confiável. Bacana esse apelido. Mas me diz, como ele passou de comerciante a profeta? Teve algum sinal? Algum evento marcante? Segundo a tradição islâmica, Maomé buscava momentos de paz e reflexão Ah. em cavernas nos arredores de Meca. Imagino que no meio do deserto era mais fácil encontrar paz e sossego. É verdade. E foi numa dessas cavernas no Monte Hira que a vida dele mudou para sempre. É mesmo. Aos 40 anos, ele teve uma visão Uma visão. do anjo Gabriel, Nossa. que revelou a palavra de Deus. Essa experiência é considerada a primeira revelação divina que Maomé recebeu. Caramba. Imagina só a intensidade dessa experiência, gente. É de arrepiar. Mas e aí? O que aconteceu depois dessa revelação? Ele começou a pregar o Islã na hora. No comecinho, Maomé compartilhou as revelações só com família e amigos mais próximos. Faz sentido. A mensagem central era a crença em um único Deus. Ah. E a necessidade de seguir a vontade dele. Essa ideia de um Deus único era revolucionária na época, É, né? Imagina. desafiando as crenças politeístas que dominavam a Arábia. É, realmente é uma mensagem poderosa. Mas imagino que não todo mundo tenha gostado, né? Mudar crenças ancestrais não deve ser fácil. Exatamente. A pregação de Maomé encontrou resistência em Meca, principalmente entre as elites. Que se beneficiavam do sistema religioso tradicional. Afinal, a mensagem de igualdade e justiça social que ele pregava ameaçava a ordem estabelecida. Claro, mexeu no bolso, né? E como essa resistência se manifestou? Teve perseguição. Sim. Maomé e seus seguidores enfrentaram perseguição, zombaria Nossa. e até violência física. A situação ficou tão difícil que alguns muçulmanos tiveram que fugir de Meca. Pra onde eles foram? Eles buscaram refúgio na Abissínia, Abissínia. Onde fica isso? que hoje é a Etiópia. Essa fuga, conhecida como Hégira, marca um momento crucial na história do Islã. Por quê? É a partir da Hégira que começa o calendário islâmico. Nossa, que fase difícil. A gente já tá vendo que a história de Maomé é cheia de reviravoltas, né? E essa régia era pra onde ele foi. A Hégira levou Maomé e seus seguidores para Medina, Meu. uma cidade ao norte de Meca. Lá eles encontraram um ambiente mais receptivo e puderam começar uma comunidade muçulmana organizada. E aí? O que aconteceu em Medina? Como Maomé se tornou um líder? Bom, essa é uma história que a gente vai contar na próxima parte do Atos Podcast. Isso aí? Fiquem ligados para saber como Maomé construiu uma comunidade em Medina e como o Islã se espalhou a partir dali.
E aí, o que você achou? Incrível, né? A história de Maomé é de arrepiar. É isso aí, pessoal. Não percam a continuação dessa história incrível aqui no Atis Podcast. Ouvir é aprender. Até a próxima. De volta ao Atis Podcast, ouvir e aprender. E na última parte a gente viu como Maomé e seus seguidores tiveram que sair de Meca por causa da perseguição, né? É verdade. Essa fuga, a Hégira, levou eles para Medina, uma cidade ao norte de Meca, onde eles encontraram um novo lar. E aí? O que aconteceu em Medina? Como foi a recepção de Maomé e dos muçulmanos nessa nova cidade? Bem, Medina era bem diferente de Meca. Era mais diversa, com vários grupos, Sei. incluindo tribos árabes e judaicas que viviam em conflito. Mas, mesmo com essa tensão, Maomé foi recebido de braços abertos por muita gente em Medina. Yeah? Viram nele um líder. Capaz de trazer paz. União. Interessante. Então ele já chegou em Medina com essa aura de líder, de pacificador. Exatamente. E ele não decepcionou. Maomé agiu como um mediador, sabe? Tentando equilibrar os interesses dos diferentes grupos em Medina. Sim. Ele fez um acordo inovador, conhecido como a Constituição de Medina. Oh, uau! Que nome chique. Me explica melhor como funcionava essa Constituição. A Constituição de Medina era um documento revolucionário para a época. Estabelecia a Medina como uma comunidade única, a uma, com leis e regras claras para todo mundo, garantia a liberdade religiosa para os judeus Legal. e outras comunidades não muçulmanas. E definia direitos e responsabilidades para todos, como a defesa da cidade caso fosse atacada. Nossa, que ideia incrível. Criar uma comunidade com leis que protegiam todos, independente da religião. Devia ser algo totalmente novo naquela época. Sem dúvida. É. Muitos historiadores consideram esse documento um dos primeiros exemplos de Constituição escrita da história. Caramba. E mostra a visão de Maomé de criar uma sociedade justa e inclusiva. E como foi a vida em Medina depois dessa Constituição? A paz reinou. A vida em Medina ficou mais estável, mas os conflitos não sumiram de vez. Meca ainda via Maomé como uma ameaça e o crescente número de muçulmanos também. E essa tensão acabou levando a conflitos, né? Confrontos militares entre as duas cidades. Batalhas? Nossa, parece que a vida de Maomé não foi fácil mesmo depois da Hégira. Quais foram as batalhas mais importantes? Uma das mais famosas foi a Batalha de Badir, em 624. Nessa batalha, Maomé e seus seguidores, que eram menos, enfrentaram o exército de Meca e venceram. Nossa. Essa vitória foi crucial para fortalecer a posição dos muçulmanos em Medina e atrair novos convertidos para o Islã. Caramba. Vencer uma batalha contra um exército maior deve ter sido incrível para Maomé e seus seguidores. Não. Mas teve só essa batalha. Não, a Batalha de Badir foi só o começo. Teve também a Batalha de Uhud no ano seguinte. E aí? Os muçulmanos perderam, mostrando que o caminho para consolidar o Islã ia ser longo e difícil. Derrotas e vitórias. Parece que a história do Maomé é como uma montanha-russa, né? Mas fala, como os muçulmanos lidavam com essas derrotas? As derrotas eram vistas como um aprendizado e fortalecimento da fé. Maomé sempre buscava aprender com os erros, adaptava as estratégias e reforçava a união entre os muçulmanos. Faz sentido. Afinal, ninguém vence sempre, né? Mas e a relação com as outras comunidades em Medina? Os judeus, por exemplo, como era? No começo, Maomé tentou uma relação pacífica com os judeus de Medina, inclusive garantindo a liberdade religiosa na Constituição. Sei. Mas com o tempo, a tensão aumentou, Por quê? principalmente por divergências políticas e religiosas. É pena, né? Começou tão bem. Mas a convivência pacífica acabou não dando certo. É verdade. A tensão com os judeus acabou levando a conflitos e a expulsão de algumas tribos judaicas da cidade. É importante lembrar que esse período era cheio de disputas de poder e instabilidade. A violência era comum na época. Entendi. É sempre bom lembrar do contexto histórico para entender as decisões, né? Mas me diz, enquanto tudo isso acontecia, Maomé continuava a receber as revelações. Sim. As revelações continuaram a vida toda, guiando as ações dele e moldando os princípios do Islã. E o que diziam essas revelações? Essas revelações estão no Corão. O livro sagrado do Islã. Isso. E falam de vários temas, desde a crença em Deus até questões sociais. Que tipo de questões? Justiça, caridade, tratamento justo das mulheres e dos pobres. Então, o Alcorão não é só um livro religioso. Não, Ele também serve como um guia para a vida em sociedade. exatamente. As revelações recebidas por Maomé davam uma visão completa do mundo, com diretrizes para a vida espiritual, social e política dos muçulmanos. E no meio de batalhas, revelações e desafios, Maomé conseguiu fortalecer o Islã, expandir a influência. Sim, a comunidade muçulmana continuou crescendo em Medina, Legal. e a influência se espalhou para outras regiões da Arábia. Mas a história não acaba por aqui. A tensão com Meca continuava, É verdade. e o confronto final entre as duas cidades estava por vir. E como foi esse confronto final? Maomé conseguiu voltar para sua cidade natal.
Essa é uma história para a próxima parte do Watts Podcast. Fiquem ligados para saber como Maomé reconquistou Meca e como ele se tornou o líder de uma Arábia unificada sob a bandeira do Islã. E aí, o que você achou? Nossa, que história emocionante. A gente fica imaginando como era a vida naquela época. É isso aí, pessoal. Não percam a continuação dessa saga épica aqui no Watts Podcast, onde ouvir é aprender. Até a próxima. De volta ao Watts Podcast. Ouvir é aprender. A gente está acompanhando a jornada de Maomé, né? Desde a infância em Meca. As revelações, a perseguição, a Hégira para Medina. A construção da comunidade. As batalhas, as vitórias. Mas a história não termina e a tensão com Meca continuava. Verdade, ficamos naquela expectativa. Será que Maomé conseguiria voltar para Meca? Pois é, e se voltasse, como seria? Um confronto, uma reconciliação. Em 630, depois de anos de conflito, Maomé, liderando um grande exército, finalmente voltou para Meca. E aí, como foi? Prepare-se para mais um capítulo emocionante. A conquista da cidade foi pacífica. Hilário. Que virada. Imagina a emoção de Maomé, voltando para a cidade onde nasceu, de onde foi expulso. Agora como líder de um movimento que estava mudando a Arábia. Mas como que foi possível essa conquista pacífica? Os líderes de Meca se renderam. A entrada de Maomé em Meca foi histórica. Ele demonstrou sabedoria e compaixão. Perdoou os inimigos e ofereceu anistia a quem se submetesse à nova ordem. Essa atitude foi fundamental para a aceitação rápida do Islã. Que exemplo de liderança. Perdoar e unir em vez de punir e dividir. Mas isso acaba, porque eles entraram importante para os árabes. O que aconteceu com a Árabe? Maomé sabia da importância da Kaaba. Em vez de destruí-la, ele ordenou que tirassem as estátuas e símbolos pagãos de dentro dela, consagrando Alá ao único Deus. Nossa, que decisão inteligente. Ressignificou um símbolo importante, incorporou ele à nova fé. Que sensibilidade cultural e política. Com certeza. A reconquista de Meca e a purificação da Kaaba mudaram a história da Arábia. A partir dali, a maioria das tribos se uniu. Sob a liderança de Maomé. E a bandeira do Islã. E como Maomé administrou essa nova Arábia, ele continuou recebendo as revelações. Sim. As revelações continuaram até o fim da vida dele, guiando a construção de uma nova sociedade. Baseada nos princípios do Islã. Justiça, igualdade, compaixão e submissão à vontade de Deus. Ele criou leis, organizou a justiça, promoveu a educação e o desenvolvimento social. Consolidou o Islã como uma força unificadora na Península Arábica. E a vida pessoal de Maomé, família, filhos. Maomé foi casado e teve vários filhos, mas nem todos sobreviveram. Sua esposa Khadija foi uma figura importante apoiando ele desde o início. Depois que ela morreu, Maomé se casou com outras mulheres. Algumas por motivos políticos, outras por compaixão, viúvas de guerra, por exemplo. Entendo. Seus últimos anos de vida. Acham tranquilo. Maomé adoeceu e morreu em Medina, em 632, aos 63 anos. Nossa! A morte dele gerou comoção. Os muçulmanos o amavam, reverenciavam ele como o último profeta. Antes de morrer, ele fez um último discurso, o sermão da despedida. E o que disse? Reforçou os princípios do Islã. Crença em um único Deus, a importância da oração, da caridade, do bom tratamento ao próximo. E enfatizou a igualdade entre os muçulmanos. Não importa a origem? Exatamente. Que legado. Um líder que uniu um povo, uma nova religião. Ensinamentos sobre justiça, compaixão, respeito. Sem dúvida, a história de Maomé é fascinante. Um legado que continua influenciando bilhões de pessoas. E chegamos ao fim da nossa imersão na vida e legado de Maomé. Espero que você tenha gostado dessa jornada no Watts Podcast. Ouvir é aprender. Ficou com alguma dúvida? Saber aprender mais? Compartilhe com a gente e até a próxima com mais histórias. Mais conhecimento. E mais aprendizado. Tchau, tchau.